Ok, boa tarde a todos. Estamos aqui tomando um café, uns refris. E nós temos 8 pessoas nesse coffee break virtual. Agora saíram, temos mais uma, trocando umas ideias e já fica o convite para daqui a 1 hora, 5h30, a gente se juntar para o encerramento, trocar umas ideias. O áudio funciona bem, está bem interessante esse ambiente para, tentar trazer um pouco uma experiência mais próxima, que é um dos objetivos do nosso encontro, de alunos e docentes e amigos do DCA. Então, estava aqui ainda nos Virtual Hubs, vamos passar para a última sessão técnica, né? As sessões técnicas, acho que a gente já comentou, não tem nenhuma ordem específica. Na última não quer dizer nada, não é um tema diferente. A gente optou por literalmente misturar as sessões técnicas. Então tem trabalhos de redes, tem trabalhos de segurança, tem de tudo um pouco aí. E eu gostaria passar a palavra logo mais já para nossa chefe de departamento, a professora Letícia, que tem dado também um ótimo apoio para a organização do evento, que vai encerrar a última sessão, ou vai ser chefe da sessão de encerramento, a sessão técnica. Por favor, Letícia, apresenta aí para a gente esses últimos 4 trabalhos. Obrigada, Christian. Um prazer estar aqui. Estou super animada, gostei muito da programação do EADCA. Vi que muitos docentes, alunos acompanharam palestras muito bacanas, a última palestra da Lídia, de manhã, do CPQD, todas muito interessantes. Agradeço mesmo a toda a organização, o comitê de organização, que fez um trabalho fantástico. E agradeço aos alunos que submeteram seus trabalhos, que estão aqui para encarar, prepararam os vídeos, os slides, o Hubs, que está super legal, e eu recomendo depois todo mundo, 17h30, ir para lá, encontrar os alunos no Hubs. E vou começar, então, aqui, sem mais delongas, vamos começar, então, com essa sessão técnica de número 8, né? Temos 4 trabalhos aqui. O primeiro trabalho que nós vamos apresentar é o trabalho do Tiago, né, orientado pelo professor Christian, do grupo do professor Christian. Acho que a ideia, então, Tiago, a gente começa com o seu vídeo, tá bom? E depois a gente passa para as perguntas. Vamos ver o vídeo, então. Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Tiago, sou estudante de mestrado e durante essa apresentação vou mostrar a minha proposta de pesquisa, que é levar a BPF-XDP para as redes 5G. Basicamente, né, essa apresentação vai mostrar um pouco da problemática em relação a esses pequenos datacenters distribuídos que estão localizados na borda e como essas tecnologias, né, para processamento rápido de pacote podem ser encaixadas em cenários de rede 5G. Então, a agenda aqui, a gente vou fazer um pouco da introdução, BPF-XDP, falar um pouco da arquitetura 5G, as hipóteses, objetivos, os resultados parciais e a conclusão. Então, a introdução. Aqui eu gostaria de destacar, primeiramente, os conceitos de Network Function Virtualization, Software Defined Network e Multi-Access Edge Compute. Né? Esses conceitos são bastante importantes nesses últimos anos. A gente está passando por uma era de softwareização das redes e essa questão da edification, que é levar, né, essa computação que está localizada em grandes data centers e distantes dos usuários para próximo dos usuários. E isso é muito importante, né, para as operadoras, porque eles vão começar a utilizar nessas infraestruturas de rede como um serviço, Network as a Service. Então, para as redes LTE, a gente tem a maior eficiente competitividade. E interessante, né, para as redes da 5ª geração, essa arquitetura dela já habilita esses conceitos. Então, eu gostaria de destacar aqui um dos desafios do MEC 5G. O MEC nada mais é do que um padrão, né, que habilita as redes 5G para processamento na borda. Então, um dos desafios é o quê? É fazer essa parte de processamento rápido de pacote, né? Se preocupando com esses hardwares que são comoditizados e rodam geralmente em cima de x86,
são limitados. A gente tem uma infraestrutura diversificada, né, que vai desde de grandes data centers até pequenos dispositivos. Com relação a essa parte de utilização de recursos, né, de modo mais eficiente, e essa programabilidade do plano de dados. Então, aqui eu gostaria de destacar essa tecnologia, que é a eBPF XDP, que é uma tecnologia habilitadora para processamento rápido de pacotes. Então, o eBPF, o que é o eBPF? O eBPF é uma máquina virtual, né, que é altamente flexível e eficiente, e está localizado no kernel, já embutido no kernel, novos. Você não precisa de nenhum hardware adicional, nenhum hardware específico para ativar esse tipo de tecnologia. Ela executa um bytecode, né, que são carregados nesses hook points, que a gente chama. E a principal vantagem de utilizar essa tecnologia é que ela roda de modo seguro dentro do kernel, diferentemente dos módulos de kernel que você pode rodar e você não garante que ele vai capotar e vai crashar todo o seu servidor. Então, aqui é basicamente uma diagrama de blocos da eBPF. A gente tem esses programas bytecode já compilados e a gente pode ser carregado através de chamados sistemas dentro do kernel, né? Esses hook points que eu havia comentado. E existem mapas que você pode carregar aqui, ou você define algumas estruturas para carregar, como estatísticas e etc. Então, aqui a gente pode criar programas de usuários, né, para acessar esses mapas, né? E esses mapas, lembrando que eles vão ser também sendo modificados por esses programas. Então, por exemplo, quando vem um pacote, ele pode adicionar aqui, tem um contador a mais, conta que chegou um pacote, esse programa aqui pode ler e reportar para outro serviço, por exemplo. Então, em relação ao XDP, o XDP é um hook point, né, que eu havia comentado, só que ele é um hook point localizado dentro do driver, né? Então, aqui, quando vem um pacote, antes de fazer a alocação do socket buffer, ele já roda esse programa eBPF, que já foi implementado, e ele pode, fazendo o parser desse header, né, desse pacote, você pode tomar alguma decisão, tanto para fazer o drop, reencaminhar para a mesma interface, ou para outra interface, ou encaminhar para a rede aqui, né, para a pilha, né, a pilha que tem dentro do Linux. Ou pode encaminhar aqui também para o espaço de usuário. Com relação às arquiteturas 5G, né, a gente gostaria de destacar aqui que tem essa parte de plano de controle, que é responsável tanto para gerenciamento de sessão, autenticação, políticas, criação de políticas, né? E também tem um plano de dados, composto por um ou diversos componentes UPF. Nesse caso aqui, a gente colocou esse UPF dentro do Mac, que como eu havia comentado, isso aqui está localizado na borda, né? Então, o tráfego de usuários acontece nesse sentido aqui. Se ele quer acessar alguma aplicação, né, que demanda requisitos mais estritos, ela pode estar localizada na borda e ele rapidamente consegue acessar aí, conseguindo diminuir um pouco a latência se esses data centers estivessem localizados lá longe dos usuários. Então, para a gente ter um tráfego de dados, a gente precisa ter uma seção criada dentro, entre a UE, que é o equipamento do usuário, até esse componente que eu havia comentado, o PF. Então, você pode olhar aqui que tem, para cada componente existe um contexto específico que é definido quando você cria uma seção, e quando o pacote chega aqui, por exemplo, nesse componente, é verificado, né, baseado no header do pacote, e alguma ação é tomada, entendeu? Aí pode garantir qualidade de serviço e etc. Então, aqui, essa arquitetura aqui é a arquitetura UPF, aquele mesmo componente que eu havia comentado, expandido. Então, basicamente, quando vem um pacote, é feito esse passe que eu havia comentado, existem regras, né, que é o Packet Detection Rules, que é para a regra de detecção de pacotes. Aí ele faz esse passe, se existir essa regra para aquele pacote, ele vai definir a regra que tem maior prioridade, e é aplicado diversas regras, né, em cima desse pacote, tanto a regra de encaminhamento, como regra de bufferização, regras para qualidade de serviço e regras para gerar relatórios. É importante destacar que essa implementação seria feita, né, dentro utilizando as tecnologias, né, o PF
o eBPF e XDP, né? Que seria a proposta de pesquisa aqui. Então, aqui são alguns trabalhos relacionados com relação ao processamento rápido de pacote, né, nas redes 5G. Então, você pode observar que eu tenho algumas soluções de software, outras de hardware, né? E o foco aqui, né, como a gente está tratando da borda, né, então a gente procurar soluções mais baratas, né, soluções em softwares, que não precisam de equipamentos específicos. Então, um dos trabalhos que mais se aproxima com a minha proposta de pesquisa é esse trabalho aqui. Porém, né, o ambiente de teste dele, ele tá utilizando um framework específico que eles desenvolveram. E ele não está integrado com uma solução de 5G aberta. Então, a minha proposta de pesquisa aqui é fazer uma solução UPF, utilizando eBPF XDP, só que integrado com uma solução aberta, 5G. Então, como havia comentado, a hipótese é essa, né, de a gente implementar um componente UPF utilizando eBPF XDP. Os objetivos é o quê? Identificar uma solução aberta, open source, para implementação em ambiente laboratorial, definir os requisitos mínimos para a implementação do PF, desenvolver essa camada UPF utilizando a eBPF XDP, fazer uma integração com essa solução aberta 5G, essa camada que foi desenvolvida, e, por fim, fazer uma avaliação com as soluções já existentes, as outras tecnologias. Então, aqui são alguns resultados parciais, né? Revisão de literatura, foi feita a pesquisa das redes 5G abertas, dessas redes abertas, já foi feito um deployment também, utilizando essas duas soluções. E agora a gente está na parte de desenvolvimento, né? Que é a parte do uplink, já foi feita, né? Já foi integrado na solução OAI, e agora vai ser feita a parte downlink e vai, por fim, fazer a parte de avaliação e documentação. Então, como conclusão, a gente tem aqui nosso trabalho, né? Seria o quê? Fazer uma implementação do IPF para ser rodado na borda, utilizando a eBPF XDP, integrado com uma solução aberta, seria a OAI, para classificação e encaminhamento de pacote. E é isso. Então, pessoal, espero que tenham gostado da apresentação. Estou aberto a perguntas. Obrigado. Obrigada, Thiago. Ficou ótimo o vídeo, ótima apresentação, parabéns. Obrigado. Eu estou acompanhando aqui o chat do YouTube, às vezes tem um pequeno delay. Enquanto ninguém faz uma pergunta, eu queria, então, ver se eu perguntar um pouquinho mais. Você comentou, então, da vantagem de você ter, por exemplo, a solução desse processamento rápido de pacotes por software, né, que é ser mais barato. Existem outras vantagens da solução por software sobre a solução por hardware? E qual que seria, talvez, a maior desvantagem por software? Em relação a essa tecnologia, né, eBPF e XDP, o problema é que a máquina virtual que tem dentro do kernel, ela é bastante limitada, né? Só para você ter ideia, o nosso processador normal, ele tem por volta de 1000 conjunto de instruções, né? Tem por volta de 1000. E no caso dessa máquina virtual, tem em torno de 100, por exemplo, entendeu? Então, assim, tem um desafio muito grande em a gente desenvolver componentes de redes, né? Para complexos que possam ser rodados dentro dessa máquina, né, que aqui é limitada. Então, o desafio é esse, né? Nossa, temos várias perguntas aqui pipocando aqui no chat. Eu não sei se você consegue ver, mas olha, o Rodolfo perguntou, né, exatamente o que você comentou. Olha, já está aqui na tela, né? Questão do custo computacional, velocidade. Consegue comentar um pouquinho? Deixa eu relacionar o custo. As soluções relacionadas ao custo computacional ou velocidade, as soluções de... Não, com certeza, as soluções de hardware, ela possui mais vantagem porque você vai desenvolver um hardware específico para aquela sua solução. Mas a gente tem um problema, que é o quê? Que é agora que a gente está... Essa migração, né, de trazer toda a computação que está em data centers longe dos usuários para próxima dos usuários. Aí acontece, agora, como é que você vai ter soluções específicas distribuídas na borda, entendeu? Então,
essa solução sai muito mais cara. Então, a gente procura, às vezes, tem essa linha, lógico, para determinados tipos de aplicação não vai ter que fugir, mas tem alguns casos que soluções como essa que eu estou apresentando, a BPF, podem ser úteis, né, por serem mais baratos. Entendeu? Tá certo, tá joia. E agora vamos tentar, tem mais pergunta aqui do Rossano, vamos ver se a gente consegue juntar duas em uma. Ele comentou, né, toda vez que envolve o Linux kernel, algumas estruturas de funções podem mudar. Aí, se você, a pergunta que ele acho que emenda, você vê uma certa estabilidade do eBPF e XDP entre versões diferentes do kernel? Certa estabilidade... Então, eu não aprofundei a fundo ainda com essa questão. Pelo que eu entendi, assim, eles têm o problema de você fazer uma solução específica, né? Por exemplo, se a gente for usar um módulo de kernel, hoje a gente tem que compilar tudo de novo, né? Para poder inserir dentro do seu sistema. E se você quiser também... por exemplo, mandar uma requisição lá para uma requisição sua, né, uma funcionalidade nova pro kernel, então é muito mais difícil. Então, assim, eu não sei dizer se exatamente se tem estabilidade ou não com relação a diferentes versões do kernel, entendeu? Isso eu teria que pesquisar mais. Mas eu acredito que não, ele tem uma ABI lá específica que não muda, né, se for comparado com se a gente pegasse, né, essa solução que tivesse acoplado no kernel. Porque hoje, se a gente pegar uma solução acoplada no kernel, tem diferentes versões, né, você muda a versão, acaba danificando o seu programa que foi desenvolvido, né. Como no caso da BPF tem essa máquina virtual específica, pode ser que, assim, eu não tenho certeza, eu só falando... Pode ser que essa instabilidade não exista, mas eu vou dar uma pesquisada. Desculpa, vou dar uma pesquisada melhor sobre isso. Não, tá ótimo, Thiago. Você viu que aqui ao vivo é assim, o pessoal aperta, não, tem que responder. Mas legal, se der, Rossano, passar lá no Hub, você conversa mais com o Thiago. Obrigada, Thiago. Valeu. Vou passar já para a próxima apresentação, que é do Carlos, também aluno de mestrado do Christian, para a gente não perder aqui o pé, tá bom? Então vamos assistir a apresentação do Carlos. Olá pessoal, meu nome é Carlos, sou aluno de mestrado e também faço parte do grupo de pesquisa Intrigue sobre orientação do professor Dr. Christian Rothenberg. Hoje irei apresentar para vocês o trabalho Aperfeiçoamento em aplicações de latência com planos de dados programáveis. Essa aqui é a nossa agenda. Irei começar com uma introdução à motivação do projeto, logo depois será dada uma explicação do problema e a solução que a gente está propondo. Serão apresentados 2 cenários de casos de uso, assim como a descrição dos experimentos feitos e os resultados obtidos, para finalmente apresentar as nossas conclusões. Hoje em dia, os avanços na robótica têm permitido que os robôs sejam mais colaborativos na hora de realizar tarefas específicas. Esses novos robôs têm adotado o nome de cobots e apresentam novas características com relação a seus antecessores. Dentro delas, podemos citar que não precisam mais estar num ambiente fechado, eles podem ser colocados do lado do operário, realizam tarefas de forma mais rápida e precisa do que um operário, possuem sensores externos como câmeras ou sensores de movimento que permitem detectar objetos ou incluso até pessoas, para poder evitar alguma possível colisão que refleta em danos no equipamento ou ainda pior, colocando em risco a saúde de uma pessoa. Para evitar essas eventualidades, os robôs estão diretamente conectados a um controlador que constantemente está monitorando o comportamento dele. Com a chegada de novas tecnologias, novas tendências têm surgido, como a computação em nuvem, que oferece agilidade, elasticidade e praticidade para executar tarefas complexas em servidores remotos. De fato, a indústria 4.0 tem sido parte dessa migração de aplicações para a nuvem. Outras tendências como redes definidas por software ou virtualização de rede também estão apoiando esse processo de adaptação e gestão de recursos e aplicações, permitindo que os controladores robóticos sejam colocados na nuvem. Contudo, novos desafios estão presentes, como a perda de pacotes, congestão
das ligações de rede e também os retardos. Com a inclusão da nuvem na robótica, tem chegado uma nova proposta de internet para os robôs, a Cloud Robotics, onde o controle dos robôs é gerenciado por grandes servidores que funcionam na nuvem. O Edge Computing busca levar o processamento mais próximo do dispositivo final, usando servidores de borda para ter um melhor uso da rede. Porém, aplicações que ainda precisam de uma capacidade maior estão sendo migradas para nuvens de núcleo, com centro de dados de melhores prestações, embora que os problemas anteriormente ditos continuem presentes. Levando em consideração nossa abordagem, sabemos que tradicionalmente o controle robótico era realizado por um controlador diretamente conectado ao robô. Quando esse controlador é levado para a nuvem, temos dispositivos de rede que permitem essa troca de mensagens entre o robô e o controlador. Porém, temos também os problemas de tráfego de rede. Então, quando o robô envia uma mensagem para o controlador, ele vai receber uma resposta do controlador que tenha sido afetada pela incertidumbre da rede. Em um cenário crítico, onde a latência de fato é chave, é de alto risco não contar com uma ação rápida e precisa, como, por exemplo, uma parada de emergência ante uma colisão iminente, onde o robô compartilha sua posição com o controlador. O controlador sabe quando deter o robô baseado na posição. Para deter o robô, ele envia uma mensagem de parada. Só que não tem garantia de que essa mensagem chegue quando é necessário, dando origem a infortúnios. Temos achado uma solução nos planos de dados programáveis, usando a linguagem de alto nível como P4, que permite configurar um dispositivo de rede programável com algumas funções de controle robótico. Então, quando o robô envia uma mensagem com sua posição atual, essa mensagem vai ser analisada pelo roteador P4, que contém as tabelas de ações definidas. Vai continuar enviando os pacotes para o controlador na nuvem, que vai estar fazendo esse monitoramento da rede e agindo quando for necessário. Só que agora o roteador P4 também vai poder gerar uma mensagem de controle, passando agora a ser um controlador de borda. Para fazer a implementação da nossa prova de conceito, a gente tem usado o URSIM, um simulador de robôs gratuito, o BNB2, que roda no Mininet, que é o roteador em switch P4, um script de Python rodando em um servidor que faz a função do controlador do robô. Para representar os problemas de tráfego da rede, foram colocados diferentes valores de retardo no link entre o roteador e o controlador. O funcionamento do nosso experimento é o seguinte: o controlador vai iniciar uma comunicação socket TCP com o robô inicia uma trajetória já configurada nele para ter um aumento gradual em apenas um dos seus 6 graus de liberdade que ele possui. A posição do robô é compartilhada com o roteador P4 para ser enviado ao controlador. O roteador P4 irá analisar todas as mensagens chegadas do robô. Caso a posição do robô não esteja se aproximando de um valor limite no roteador P4, ela vai ser encaminhada para o controlador na nuvem. Porém, se a mensagem da posição do robô está se aproximando do valor permitido, o roteador P4 vai gerar uma mensagem de parada que vai ser enviado ao robô. E ao mesmo tempo, vai encaminhar essa mesma mensagem vinda do robô para o controlador, para não cair a comunicação TCP. Quando o controlador da nuvem for enviar sua mensagem de parada, ela não vai ser considerada, será rejeitada como uma mensagem duplicada. Dentro do código P4 vamos ter o cabeçalho da mensagem do robô, a tabela de match e as ações. No cabeçalho, a gente define a estrutura da mensagem de posição, que no caso vai estar no payload. Usamos esse valor para fazer um match com o valor limite já definido dentro da tabela de ações. Caso um match acontecer, uma ação será realizada, que no caso vai ser gerar uma mensagem, contendo a informação a ser enviada de volta para o robô para ter essa parada de emergência.
Já no segundo cenário, a gente faz a consideração desde o lado do provedor do serviço de nuvem. As aplicações podem rodar tanto em data centers de borda quanto em data centers de núcleo. O provedor do serviço precisa garantir o correto funcionamento do serviço. Caso que os problemas da rede sejam um impedimento para manter a comunicação, como a gente já mostrou que acontece, o provedor estaria violando esse acordo com o cliente. Estudos mostram que o 99% do tráfego em data centers é TCP. RTT é uma métrica-chave para fazer a medição de latência de rede. A nossa proposta, baseada em P4, procura a medição da métrica RTT para tráfego TCP, dentro de um plano de dados programável. Ante uma eventualidade, como por exemplo, congestionamento no link, seja viável fazer um novo direcionamento de ruta. Quer dizer, que se a capacidade entre o enlace 1 e 2 não garante o serviço para o robô, o roteador P4 consiga enviar esse tráfego para uma ruta mais próxima que consiga manter o serviço. Já na nossa implementação, tem sido feita em Mininet, com o P4 como uma ferramenta-chave para permitir a programabilidade no plano de dados, porém, algumas atividades continuam sendo realizadas neste ponto. Na parte de resultados do primeiro cenário, os testes realizados foram feitos com 3 valores de aceleração, sendo de 30, 80 e 130 graus sobre segundos quadrados. Os valores em vermelho são o erro obtido quando a mensagem de parada é enviada desde o roteador P4. Dá para observar que não tem erro. Vemos que o erro começa a aumentar quando o retardo na rede também aumenta. O erro é ainda maior quando a aceleração do movimento do robô também aumenta. Finalmente, as nossas conclusões do trabalho são que, de fato, a gente demonstrou que algumas funções de controle robótico podem ser colocadas em um dispositivo programável usando a linguagem P4. Foi apresentado como uma mensagem de parada, enviada desde diferentes distâncias, pode chegar a ter vários retardos de rede, ocasionando retardos na hora de efetuar uma ação de emergência e que a configuração da kinemática do robô também pode afetar o impacto do erro. Porém, esse erro pode ser mitigado enviando uma mensagem diretamente desde o roteador P4. Pessoal, muito obrigado por participar dessa apresentação. Fico à disposição para responder às suas perguntas. Olá, Carlos, tudo bem? Olá, Letícia. Boa tarde. Gostei da sua apresentação, boa tarde. Quando começou, fiquei preocupada, tinha muita sigla, muita novidade, mas aprendi bastante com ela. Muito interessante o trabalho. Gostei de ver o contexto, né? Você explicar um pouco essa questão do contexto do controle de robôs na nuvem, né? E eu nunca havia parado para pensar esse tipo de aplicação para depois entender por que a perda de pacotes e a latência de rede seria uma questão muito importante. Eu só queria tentar entender, então, o perigo dessas sessões misturadas é que você tem pessoas com backgrounds bem diferentes, então eu vou fazer uma pergunta talvez simples para você, mas eu queria entender um pouco mais. Essa métrica que você disse que é bem importante, RTT, o que se trata essa métrica? Qual que é a definição dela? O que você está medindo com essa métrica? Então, a ideia, quando a gente vai medir RTT, é ter uma das métricas que o TCP tem é RTT. Então, a gente procura ter essa medição, porque baseado nela, a gente vai conseguir entender como que está indo o comportamento da rede. Quando a gente já consegue fazer essa medição no nível de um plano de dados programável, é possível implementar uma lógica já num dispositivo programável que a gente está procurando. E quando a gente consegue fazer isso, estamos levando esse processamento que geralmente é feito por data centers, a gente está colocando esse processamento mais próximo do dispositivo final, que é a ideia. Mas o que significa o SRTT? O que ele está medindo exatamente da rede? Por isso que eu falei, eu não conheço a área, não sei qual que é o significado dessa métrica, o que ela mede de verdade. Você consegue me explicar, não? O run tree time, que é o significado das siglas aí dela. Entendi.
Então, se quiser explicar um pouco mais. É o tempo, então? Eu não entendi. Round trip time? Como é que é? A gente está fazendo a medição que quando, na verdade, o RTT é o resultado quando você envia um pacote e você tem a resposta. Esse tempo, esse intervalo de tempo de envio e volta, que é a medição desse RTT. O tempo que demora um pacote em chegar e voltar um número de uma coisa de recibo, no caso. Entendi. Obrigada. Agora está o Rossano aqui participando do chat, ajudando, Round Trip Time. Está vendo? Quem não é da área não conhece as siglas. Para vocês que trabalham com rede, isso deve ser algo mais banal, mas entendi agora. Então, você mede o tempo em que o pacote leva para ir e voltar, e aí você acompanha essa métrica para... Sim, eu fico um pouco confundido com a pergunta, desculpa. Não, é porque é tão simples, mas esse é o problema de apresentar para um público, às vezes, que não é da área, mas está ótimo. Obrigada, Carlos. Mais alguém? Eu estou vendo aqui no chat se tem mais alguma pergunta. A princípio, acho que o pessoal está tímido, e acho que vamos passar, então, para a próxima apresentação. Obrigada de novo. Carlos, ótimo trabalho. Obrigado. Agora, essa próxima apresentação é a apresentação do Gustavo, é o meu aluno de doutorado, e então nós vamos primeiro assistir o vídeo dele e depois está aberto aí a perguntas. Atual aluno de doutorado da Faculdade. Bom dia, eu sou Gustavo Pinheiro, atual aluno de doutorado da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp e orientado da professora doutora Letícia Hittner. Hoje eu vou apresentar para vocês uma parte do meu trabalho de doutorado, onde essa parte é denominada Imagem de Difusão e Padrão Prata para melhoria da qualidade de segmentação do tálamo. Eu vou passar por essa agenda, onde eu vou introduzir alguns conceitos básicos, vou mostrar os desafios, os métodos propostos para superar esses desafios, os experimentos, os resultados, e no final vou fazer uma conclusão sobre o desenvolvimento desse trabalho. Começando então com uma definição da estrutura do tálamo, que é objeto de estudo dessa parte do meu trabalho de doutorado. O tálamo é uma estrutura subcortical, ou seja, ela está abaixo do córtex e é uma estrutura interna do cérebro. E essa é uma estrutura bastante relevante, já que alterações dela estão relacionadas com doenças como esclerose múltipla e doença de Parkinson. E basicamente todos os estudos dependem da segmentação dessa estrutura, para que a gente consiga tirar medidas de forma, de tamanho e localização e conseguir fazer o mapeamento das alterações dessa estrutura e correlacionar isso com as doenças. Então, a segmentação, a gente tem um exemplo aqui, para ficar claro que isso significa, é quando a gente delimita as bordas e encontra essa estrutura dentro do cérebro. Então, a gente tem aqui as três vistas, sagital, coronal e axial, mostrando a região delimitada que é o tálamo, e a gente tem uma vista em perspectiva da segmentação tridimensional dessa estrutura. E essas segmentações, elas são normalmente feitas por métodos baseados em atlas, que são métodos que conseguem razoavelmente identificar essa estrutura, mas eles consomem horas para que a gente consiga ter esse resultado final. Tendo em vista, então, qual é o problema a ser resolvido, eu vou apresentar alguns desafios associados a esse problema. O primeiro desses desafios é o baixo contraste nas imagens de ressonância para fazer a segmentação do tálamo. A principal imagem utilizada nesse tipo de problema é a imagem ponderada em T1. E a gente consegue ver aqui nessa imagem à direita que, especificamente na região do tálamo, o contraste é muito baixo, sendo bastante difícil para qualquer método fazer uma segmentação exata dessa estrutura. Outro problema que é bastante comum é a dificuldade para obtenção da anotação manual desses dados, seja para um treinamento de rede neural, seja para poder fazer a validação dos métodos automáticos. Então, a gente pode ver aqui nessa figura da esquerda que a gente tem em azul a segmentação de um método feita por um método automático, e em vermelho a gente tem a segmentação feita por dois especialistas diferentes. Então, a gente consegue ver aqui na metade da esquerda dessa imagem que um dos especialistas é bastante conservador em definir que um voxel ele pertence ao tálamo ou não, enquanto o segundo especialista ele já considera com maior quantidade de voxels como sendo o tálamo. O terceiro desafio, bastante importante, é o próprio tempo de processamento. Como eu já mencionei antes, os métodos baseados em atlas, eles consomem horas para poder fazer uma segmentação. E isso muitas vezes inviabiliza aplicações práticas desse tipo de algoritmo.
Apesar desses diversos desafios para resolver o problema de segmentação do tálamo, a gente propõe algumas alternativas para que a gente consiga resolver essa tarefa de maneira eficiente. A primeira delas é a utilização de redes neurais convolucionais ao invés de mapas de métodos baseados em atlas. A grande vantagem desse tipo de método é que agora as segmentações passam a demorar apenas alguns segundos ao invés de horas, que são os tempos típicos dos métodos que resolvem através de atlas. Para resolver o problema de falta de dados anotados manualmente, a gente propõe o uso de um padrão prata, que é a combinação estatística de diversas máscaras que foram geradas por métodos automáticos. Essa não é equivalente a uma anotação manual, mas é uma máscara que tem uma qualidade bem superior do que cada uma das máscaras individuais que foram geradas por métodos automáticos. E para resolver o problema de baixo contraste nas imagens de T1, a gente propõe a utilização de imagens de difusão. A diferença desse tipo de imagem é que, ao invés de um único mapa escalar, cada voxel apresenta um tensor, ou seja, agora a gente tem um campo tensorial que ele é criado a partir da medida de difusividade da água em cada um dos voxels. Essa é uma imagem bastante complexa e a gente não pode simplesmente utilizar ela numa rede neural. Então, a gente utiliza diversos mapas extraídos dessas imagens, que cada um desses mapas nos traz informações diferentes do tecido. Por exemplo, nessa imagem à direita, a gente tem um mapa de FA, que é a anisotropia fracional, que ela tem os valores maiores, onde as fibras cerebrais são mais organizadas. Ou seja, significa que agora a gente tem informações distintas da microestrutura cerebral, e isso pode nos ajudar a resolver o problema de segmentação do tálamo. Com a adição de mapas de difusão nesse problema, agora, ao invés de uma única imagem escalar na entrada, a gente tem diversas. E esses dados precisam de ser combinados de alguma maneira para que a gente possa entrar com eles na rede neural e que a gente consiga fazer segmentação utilizando esses dados. A maneira que a gente utiliza é definir cada uma dessas imagens como um canal de entrada da rede neural. Assim, a fusão dessas imagens é feita na primeira camada e a gente já consegue extrair informações mútuas, o que tem uma tendência bem grande a melhorar a qualidade da segmentação. Para a composição da máscara padrão prata, a gente utilizou o método Staple e a gente utilizou 3 máscaras das mais consagradas que existem hoje, que é a máscara gerada pelo FreeSurfer, o FSL e o Volbrain. Então, a gente faz a combinação, a gente consegue ver nessa imagem aqui que em azul a gente tem a máscara gerada por cada um dos métodos individualmente, e em vermelho a gente tem a combinação dessas máscaras pelo Staple. A gente consegue ver que é uma máscara que ela é bem mais comportada, e ela teoricamente, explica melhor a estrutura do tálamo. Para avaliar a eficiência desses métodos, foram feitos diversos experimentos. O primeiro desses experimentos é a combinação dos mapas de entrada. O primeiro experimento, então, feito foi utilizando apenas a imagem T1, para que seja a base de comparação para a adição dos outros mapas como canais da rede. Depois foram feitos os testes utilizando somente mapas derivados da difusão, e por fim a gente fez a comparação com os métodos que utilizam tanto imagem de difusão como as imagens estruturais. A métrica utilizada para poder fazer essa avaliação é o DICE, que é uma métrica de sobreposição de segmentação em máscara. Quando o DICE é 0, significa que não tem nenhuma sobreposição, e quando é 1, significa que tem sobreposição total. A gente consegue ver aqui nessa tabela que quando a gente utilizou somente os mapas de difusão, foi onde a qualidade da segmentação do tálamo foi a maior possível. Então, o DICE é uma medida quantitativa da sobreposição das máscaras, e aqui nessa imagem a gente consegue ver qualitativamente qual foi o resultado do método. Então, a gente consegue ver aqui na primeira linha que, de fato, em imagens T1, a borda do tálamo é bastante difícil de ser detectada, enquanto já existe uma facilidade maior quando a gente está utilizando as imagens de difusão. Por exemplo, aqui no mapa de anisotropia fracional, as bordas laterais do tálamo têm um destaque bem interessante, enquanto as bordas superiores e inferiores têm um destaque maior nas imagens de difusividade média e difusividade axial. Na linha de baixo, a gente consegue ver que, de fato, as máscaras ficaram muito bem comportadas. Tanto a Staple, que é a nossa máscara que foi utilizada durante o treinamento, que é a máscara que está em vermelho, e em azul é o resultado do método, que ficou bem similar com a máscara que foi utilizada durante o treinamento.
Então, a gente consegue ver através dos resultados, tanto quantitativos quanto qualitativos, que, de fato, as imagens de fusão mostraram um grande potencial na melhoria da qualidade da segmentação do tálamo. A gente consegue ver também que a utilização do staple para compor uma máscara melhor também mostrou um grande resultado em relação à utilização de apenas uma máscara gerada por um único método automático. E como trabalho futuro, eu pretendo investigar a contribuição exata de cada um dos canais das imagens de fusão, por exemplo, a anisotropia fracional, a difusividade média, e saber como que de fato ela contribui para essa melhoria da qualidade da segmentação. Bom, muito obrigado pela atenção e caso queira entrar em contato para tirar dúvida, ficarei feliz em ajudar. Obrigada, Gustavo, pela apresentação. Eu vou passar já direto, então, a gente já tem uma pergunta aqui no chat. O Daniel Xavier está perguntando, por que não utilizar segmentação via método Atlas como label para o treinamento de CNN? Bom, boa tarde. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de participar. E assim, Daniel, na verdade, as máscaras que a gente usa, elas já são derivadas desses métodos baseados em Atlas. Aí, então, o que a gente faz? A gente constrói um dataset, que é o do treinamento da rede neural, e a gente usa diversos métodos baseados em Atlas para fazer a composição da máscara final. E essa sim é que é usada para fazer o treinamento da CNN. A gente percebeu nos experimentos que quando eu uso só um dos métodos, por exemplo, o FreeSurfer, que é a base de comparação, o resultado fica inferior do que quando eu utilizo ao mesmo tempo o FreeSurfer, o Valbrain e o FSL composto usando o Staple. Então esse que é o principal motivo da gente fazer essa composição. Apresenta uma melhora significativa quando é feito esse consenso, ao invés de usar uma única máscara de um único método automático baseado em Atlas. Legal, temos mais uma pergunta aqui, temos tempo ainda para mais algumas perguntas. Então, o Jerry está perguntando se você chegou a pensar em outras formas de combinar os mapas diferentes de fusão que não sejam canais diferentes na entrada. Sim, inclusive essa é uma outra coisa que eu pretendo implementar logo. A primeira coisa vai ser identificar a contribuição de cada um desses mapas e ver quais são de fato relevantes ou não na resolução desse problema e tentar visualizar a contribuição deles. Em seguida, de fato, fazer combinações diferentes, porque quando a gente faz a fusão na entrada, a gente restringe bastante as possibilidades da rede neural, sendo que pode ser que em features de mais alto nível é que a contribuição seja mais relevante. Talvez uma combinação nos layers intermediários ali pode, de fato, trazer uma melhoria na qualidade da segmentação. Tá ótimo. Bom, não temos mais pergunta, Gustavo. Você foi muito rapidinho nas suas respostas e no seu vídeo, mas a gente está um pouquinho adiantado, mas eu já conheço bem o trabalho, não faz sentido fazer perguntas, então, de qualquer maneira, parabéns pela apresentação. Eu vou passar, então, para o próximo trabalho, tá bom? Obrigada, Gustavo. O próximo trabalho que nós vamos apresentar é do João Pedro, aluno do professor Marco Aurélio. Nós vamos, então, primeiro assistir o vídeo que ele preparou para a gente e depois abrir para perguntas. Bom dia, pessoal. Meu nome é João Pedro, sou aluno do professor Marco e vim falar um pouco sobre o meu trabalho, que envolve forense digital e busca de similaridade. Aqui está uma agenda do que eu vou falar. Primeiro, um cenário de investigação de forense digital. Depois, busca de similaridade. Depois, as funções de paramento aproximado, estratégias de busca de similaridade, que são em foco do meu trabalho, os resultados obtidos, trabalhos futuros e a conclusão. Numa investigação, a gente tem o seguinte cenário. Um disco é apreendido e contém vários tipos de arquivos. São arquivos do sistema operacional, arquivos pessoais, arquivos de programa que estão instalados. E como é que eu removo os arquivos que são conhecidamente não suspeitos? Por exemplo, arquivos do sistema operacional, arquivos dos programas. Bom, eu posso utilizar funções hash para encontrar esses tipos de arquivo. E encontrando esses tipos de arquivos, eu faço a remoção deles do disco apreendido. E ao final, a gente tem apenas arquivos que são possivelmente suspeitos. E a gente, com base numa lista de arquivos suspeitos, que está na posse do perito, ele deve buscar arquivos que são similares aos que estão nessa lista de arquivos suspeitos.
então dá início à busca de similaridade. O primeiro método é o método tradicional por força bruta, e ele envolve a comparação dos hashes dos arquivos. Só que fazer esse tipo de comparação, ele traz dois problemas. O primeiro deles é que com os hashes a gente só consegue encontrar arquivos que são exatamente iguais. É justamente por isso que aquele método que eu acabei de falar, de remover os arquivos que são conhecidamente suspeitos, funciona. E isso acontece pelo efeito avalanche das funções hashes. Então a gente tem aqui essa frase: o urso dorme sob a árvore marrom. Eu calculo o hash utilizando uma função hash qualquer e vai dar esse resultado aqui. No caso, eu utilizei o SHA-1 para esse exemplo. E aqui a gente tem a mesma frase retirando a última letra. Se a gente calcular o hash dela, é um hash completamente diferente. A mesma coisa acontece acrescentando uma letra ou mudando uma palavra inteira. Então, busca de similaridade é inviável com funções hash. O segundo problema é que a gente tem um alto tempo de comparação se o número de arquivos for muito elevado, então acaba sendo inviável o método por força bruta para um elevado número de arquivos. A solução para o primeiro problema são as funções de parâmetro aproximado, e a solução para o segundo são as estratégias de busca de similaridade. As funções de parâmetro aproximado, elas têm como principal objetivo avaliar o quão similar dois arquivos são. Elas não têm enfoque em tempo, em desempenho. Elas só avaliam inicialmente o nível de similaridade de dois arquivos. E como é que elas fazem isso? Elas geram um resumo de similaridade dos arquivos e comparando o resumo de similaridade de dois arquivos é possível saber o nível de similaridade entre eles. E as funções que são avaliadas são o sdhash e o ssdeep. Nesse desenho aqui, a gente tem o arquivo A e o arquivo B. Eu calculo o resumo de similaridade desses dois arquivos e comparo esses resumos. A gente vai ter um score de similaridade, ou seja, o quão similar esse arquivo A e esse arquivo B são. E aqui a gente tem um arquivo e um conjunto. Eu calculo o resumo para todos esses arquivos e faço a comparação. O que a gente vai ter é uma lista de scores de similaridade ao comparar esse arquivo e esse conjunto. A mesma coisa aconteceria se eu comparasse um conjunto contra um conjunto. Eu geraria o resumo de cada arquivo e faria a comparação. Aqui a gente entra no assunto das estratégias de busca de similaridade. Diferentemente das funções, o principal objetivo das estratégias é reduzir o tempo de comparação de dois conjuntos. Como é que elas fazem isso? Elas também utilizam os resumos de similaridade, só que elas geram uma estrutura em memória, por exemplo, um filtro de Bloom, uma tabela hash, e nessa estrutura é possível mapear todo um conjunto de arquivos com base nos resumos de similaridade desses arquivos. E com a estrutura pronta e com o conjunto mapeado nessa estrutura, é possível buscar um arquivo, um conjunto na estrutura para saber se há arquivos similares entre os dois conjuntos ou entre o arquivo e o conjunto. Então, recapitulando, o principal objetivo das funções é apenas determinar o nível de similaridade, o score de similaridade entre dois arquivos, não tem enfoque em tempo. Já as estratégias, o principal objetivo delas é reduzir o tempo de comparação de dois conjuntos, ao determinar os arquivos que são similares entre os dois conjuntos. Então, enfoque nesse desempenho. Aqui estão as três estratégias que foram avaliadas, são elas F2S2, MSHNet e MSHSD. Essa última aqui é uma melhoria da estratégia MSHNet. Aqui estão três características de cada estratégia. No caso do F2S2, a ferramenta que extrai features são pedaços dos arquivos que são utilizados para gerar os resumos de similaridade. Então, no caso do F2S2, a gente tem que a ferramenta que faz esse processo é a ssdeep. No caso, a estrutura em memória que é gerada é uma tabela hash, e o tipo de comparação são relações de similaridade, ou seja, um arquivo 1, arquivo 2 e o score. Já o MSHNet, a ferramenta que faz essa extração é o MSHV2 e a estrutura em memória é um filtro de Bloom. E justamente por isso, o tipo de comparação que ela gera, é um arquivo, se um arquivo está ou não no conjunto que foi mapeado, uma resposta binária, diferentemente do F2S2, que indica o par de arquivos e o score. Já o MSHSD, a única coisa que difere do MSHNet é a ferramenta de extração, que no caso é o sdhash. A estrutura em memória e o tipo de comparação ainda são os mesmos do MSHNet. Mas como é que eu avalio, como é que eu testo as estratégias? Como que eu testo as estratégias? No caso, foram utilizados dois conjuntos, o conjunto target e o conjunto non. O target tem 100 arquivos e o non tem 4.357. E quando eu comparo esses dois conjuntos com as estratégias, a gente vai ter os resultados que são
que podem ser classificados entre falsos ou verdadeiros, e com base, no caso, numa lista verdade que foi desenvolvida manualmente, e essa lista ela contém os pares de arquivos que são similares de fato entre esses dois conjuntos aqui que eu mencionei, o target e o non. Então essa lista é uma lista base utilizada para classificar os resultados das estratégias. Mas como é que eu avalio as estratégias? Com base no quê? Que métrica que eu utilizo? A gente tem os resultados classificados e com esses resultados classificados é possível calcular as métricas Precision e Rical. Essas métricas elas são bem recorrentes no cenário de paramento aproximado. Em linhas gerais, o Precision ele avalia o quanto que a ferramenta acerta ao falar que dois arquivos são similares. Ela avalia mais em termos de falsos positivos. Ela pode errar na hora de falar que dois arquivos são similares. Então, essa métrica avalia esse tipo de desempenho. Já o Rical é um pouco mais diferente. Ele avalia o quanto que a ferramenta conseguiu encontrar de todos os arquivos, de todos os pares de arquivos que são similares. Então, quanto de similaridade ela conseguiu encontrar no total. Então, aqui a gente tem o Precision e Rical para as 5 estratégias que foram avaliadas. No caso, aqui a gente tem por força bruta, o SSDIP e o SDHash. No caso, o maior Precision, ou seja, a ferramenta que apontou menos falsos positivos, foi a força bruta com a função SSDIP. Então, ela apontou menos falsos positivos em relação a todas as outras. Já o Rical, mais alto, é referente à estratégia MSHSD. Esse Rical em 1 significa que ela conseguiu encontrar todos os arquivos similares ao comparar os dois conjuntos. Então, ela teve um desempenho perfeito. Depois da busca de similaridade, o que acontece? A gente, ao comparar dois conjuntos, como eu disse, vai ter como resultado uma lista de arquivos possivelmente similares. E como são arquivos possivelmente similares, contém falsos positivos e verdadeiros positivos. E o perito que está fazendo a investigação, ele vai ter que checar todos esses casos, todas essas relações de similaridade, um a um, abrindo o arquivo e abrindo outro arquivo e vendo se são realmente similares. Então, o número de falsos positivos que tiver ali vai acabar aumentando o tempo gasto desnecessariamente, porque são falsos positivos. Se a gente reduzir o número de falsos positivos, o tempo gasto nessa busca manual vai ser reduzido também. E como é que eu reduzo o número de falsos positivos? Bom, a gente remove blocos comuns que são gerados pela aplicação. Esses blocos comuns, eles são gerados para caracterizar o tipo de arquivo. Por exemplo, um arquivo PDF vai ter um tipo de bloco comum. A maioria dos arquivos PDF vai ter essa mesma estrutura de bloco comum. Já arquivos doc vai ter outro tipo de bloco comum. Então, esses blocos eles podem acabar fazendo com que a ferramenta, a estratégia, gere falsos positivos. Então, se a gente remover esses blocos comuns, possivelmente os falsos positivos vão diminuir também. Então, como trabalhos futuros, a gente tem que finalizar esse estudo avaliando as estratégias HBFT e FSDS ainda. E também, um próximo estudo envolve a avaliação do comportamento das estratégias ao remover os blocos comuns dos arquivos. Então, a gente pode ver se o Precision aumenta ou diminui, se o Rical, como é que ele se comporta. Será que o tempo de execução é afetado? Será que ele diminui para a gente ter removido os blocos comuns dos arquivos? E para concluir, a gente avaliou as estratégias MSHNet e FWTS2 e implementamos também, assim como testamos, uma melhoria da estratégia MSHNet, o MSHSD. Como os próximos passos, como eu disse, a gente tem a avaliação das outras estratégias que estão faltando e o estudo do impacto da remoção desses blocos comuns. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, João Pedro. Gostei muito da sua apresentação. Então, o chat está aberto para perguntas, mas eu já tenho uma meia dúzia aqui. Eu vou fazer uma ou duas, dar chance também para outras pessoas perguntarem. Mas vamos ver, se eu entendi direito, você comentou que a questão não era a questão sobre as métricas, as estratégias era uma questão de tempo de busca, né? Então, você mudando as estratégias, você muda o tempo que se leva para fazer as comparações. Mas eu estou entendendo que, por enquanto, as métricas que você mostrou como resultados, Precision e Recall, você ainda está olhando o quão acurados eles são, né, enquanto eles conseguem, quanto o número de falsos positivos, falsos negativos, o quanto ele acerta, porque você tem uma lista anotada,
e você ainda não chegou a medir esse tempo, você ainda não, mas é uma ideia que você depois vai comparar também, porque um pode ser mais acurado, mas é aquilo que você falou, a estratégia tem a ver com o tempo que se leva para conseguir. Eu imagino que a força bruta demore muito mais, você consegue lá, como você mostrou, uma precisão melhor. Se você puder comentar um pouquinho isso, essa questão da precisão versus o tempo? Então, é uma boa pergunta. No artigo que foi publicado no SBSEG, a gente mediu o tempo também, fizemos essa comparação com a estratégia normal e a estratégia para força bruta, e se revelou que, pelo fato de que a proposta das estratégias serem um pouco recente ainda, elas tomam mais ou menos o mesmo tempo, por enquanto, do que as funções. Então, não está no nível ainda tão superior, tão desejável, mas, por pouco, elas conseguem ser um pouquinho mais rápidas. E, nesse caso do EADCA, a gente não colocou questão de tempo, mas foi avaliado sim. Está no artigo. Entendi. E será que essa não diferença nos tempos da força bruta tem a ver, talvez, com o tamanho dos arquivos, ou o tipo de arquivo, talvez se você tiver, não sei, um outro tipo de conjunto de dados, essa diferença se mostraria maior? Ou você acha que realmente ainda tem uma questão a ver com a maturidade das estratégias que ainda não são muito sofisticadas? Então, as funções, elas foram desenvolvidas antes das estratégias, então elas tiveram todo um tempo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, então está num nível assim que não tem mais o que melhorar, e as estratégias são mais recentes, tanto é que o que a gente propôs na MSHSD, ela não está na performance, qual a melhor palavra? Não está no melhor estado possível. De maturidade ainda, né? Não chegou na maturidade. Isso, ela pode ser aprimorada para ficar um pouco mais rápida. Então, a gente considerou isso essa justificativa no artigo. Legal, tá joia. Outra pergunta, bom, já que eu estou esperando aqui, enquanto o pessoal não está perguntando, eu vou abusar um pouquinho. Eu fiquei curiosa também um pouco sobre esse conjunto de dados, né? Um conjunto grande, mais de 4.000, que você chamou de non lá. Você tem que ter anotação, quem é similar, quem não é. E vocês que criaram esse conjunto de dados, existe um conjunto de dados público, porque uma dificuldade de comparar trabalhos da mesma área é justamente você ter dados anotados públicos e que a comunidade use o mesmo conjunto e que você possa ter uma comparação, vamos dizer assim, justa. Existem dados públicos desse tipo? Como é que é? Então, esse conjunto de dados, ele é derivado de uma base que chama T5, que ela contém arquivos do governo americano, então está tudo disponível publicamente, todo mundo pode acessar, e a gente só dividiu entre esses 100 arquivos esses 4.357, mas está livre para acesso para todo mundo. Ele está disponível. Ah, que legal. Essa eu acho que é uma coisa importante para que uma área avance, né, no conhecimento, você ter bases boas, públicas, anotadas, todo mundo trabalhando numa mesma base disponível, senão fica muito difícil qualquer comparação, né? E só para terminar, então, já que, estou dando chance aqui, o chat, o pessoal tá elogiando muito, não sei se você está lendo aí, João, o pessoal está elogiando o seu trabalho e tudo, mas ninguém se animou a perguntar, então eu vou perguntar só mais uma coisinha para a gente encerrar. Você comentou, eu fiquei bem também interessada com aquela questão que você falou de ter que tentar reduzir os falsos positivos, né? Eu vou comparar um pouquinho, vou usar uma comparação talvez não muito justa, mas, por exemplo, você querer uma maior precision, um recall, menor falsos positivos ou menor falso negativo, depende muito da aplicação, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com imagens médicas e câncer, você não quer correr o risco de ter falsos negativos, quer dizer, você mandar alguém para casa dizendo que ele não tem câncer e ele tem, é um risco grande. Então, o que acontece é que os algoritmos têm muito falsos positivos, o que não é bom, porque o médico tem que reavaliar aqueles casos, né? Então, o que deveria ser um diagnóstico rápido fica lento porque tem muito falso positivo, mas você não quer correr o risco, né, de deixar passar um falso negativo, isso tem uma consequência que é, por exemplo, alguém ir para casa achando que não está com câncer e tal. No seu caso, eu também entendo que o número de falsos positivos é um problema, porque senão significa que o perito tem que avaliar um por um, mas, nesse caso, qual que é o melhor trade-off? Porque também ter falsos negativos também seria um problema, né? Você achar que não tem similaridade entre arquivos que são similares. Não sei se você consegue fazer uma comparação e explicar um pouquinho para mim como é que é esse trade-off nesse tipo de aplicação.
Olha, eu acho que o trade-off, ele é mais ou menos na mesma linha do exemplo que você deu, porque se a gente perde a similaridade de um arquivo, e vamos supor que é justamente aquele arquivo que é suspeito que vai incriminar a pessoa, se você perde esse arquivo, toda a investigação acaba indo por água abaixo. Então, no caso dessa redução de falsos positivos, se abaixar muito, se abaixar um pouco o recall, acaba ficando prejudicial para o cenário de investigação. Então, abaixar o recall acaba sendo bem uma consequência bem prejudicial. Não considero que possa baixar tanto. Tá joia, eu acho que já abusei de você, por ser a última sessão, eu não queria que acabasse, então acabei me empolgando aqui, mas obrigado, parabéns pelo trabalho, ótima apresentação, obrigada, então, acho que com isso a gente vai encerrando aqui a última sessão técnica do 13º EADCA. Eu vou voltar, então, a palavra para o nosso mestre de cerimônias e organizador aqui do evento, parabenizar de novo, Christian, gostei muito de fazer parte, adorei ver a participação dos alunos, super engajados, estou passando a bola para você de volta, parabéns. Obrigado, aqui está minha filha também participando, acabou de acordar, e então, não vou me estender muito obrigado pela participação de todos, e convido vocês a continuar as conversas aqui no ambiente, já tem 8 pessoas, vamos acabar esse encerramento com esse encontro virtual. Então, muito obrigado e até 2021, que seja virtual, híbrido, físico, mas que aconteça com toda a qualidade. Aliás, sempre continuando uma melhora na qualidade em todos os trabalhos. Tenho certeza que isso vai acontecer. Obrigado.